Olá, pessoal! Juntos de novo, que coisa boa hoje para um tema que é inusitado, ninguém pode achar que seria fácil ou que seria possível estudar o erro, os tipos de erro, como se classificam. Então, hoje, dia 9 de julho de 21, feriado, vamos então fazer este aprofundamento na teoria, na verdade, não é? Porque a gente aprendeu que quem chega a conhecer a verdade, quem chega a conhecer as leis, o amor para viver, e já está reconhecendo toda esta parte doutrinária, justiça, vai se tornando harmônico com o Pai, vai melhorando. Em qualquer tempo, qualquer lugar, para Deus ninguém vai sem ser por isso tudo, leis, harmonia, as leis que regem a criação a gente não enfrentando e tal. Mas, para quem chegou a saber que Deus não é particularista, Deus não é mais para um do que para outros, a lei não se divide, ela é igual para este e para aquele, a justiça não tem parente, que não é a realidade que a gente vê aqui, né? Esse já está no ponto ideal, esse já pode dizer, me libertei através do conhecimento que eu adquiri, o cultivo da verdade. Mas o mal, a gente sabe que está condenado à destruição. Isto tudo que não presta por si mesmo cairá. Mas o erro, este precisa de trabalho para acertos em cada um que praticou esse erro. Então, é este o nosso foco de hoje. Essa é a verdade mais respeitável, porque ela é mais adequada com a realidade fundamental, entender tudo isso. E alegar que certos conhecimentos podem prejudicar pelo mau uso, não significa eu conhecia aquilo, não significa que a ignorância deixa de ser a mãe de prejuízos também. Ignorar também pode ser uma causa para erro. A humanidade está errando demais por ignorância. Erra por praticar abusos de condições, erra por caprichos, orgulhos, erra por acidentes também, e também incidentalmente, foi por acaso, enfim, um monte de motivos. Então, na verdade, o pior deles é esconder a verdade, porque isso você corta da vida, você, eu, quem faz isto, corta da vida de alguém o direito de se acertar, de crescer, esconder a porta de saída para a evolução. Não tem pior. Perante Deus, ninguém tem o direito de se julgar pior, melhor, e aquele pior. Então, digam o que disserem, essa mania de ter presunção, de se achar acima de outro, tem feito muita desgraça no meio de raça, de divisão de povos, guerra, indivíduo para indivíduo, isso é o pior. Mas nós temos que continuar procurando, entendendo, ouvindo, tentando melhorar, e para viver da melhor maneira, mas isso, para o sair da verdade deste caminho, isso não tem cura. Temos todas as saídas para melhora, mas buscar, vivendo da melhor maneira, claro, mas não procurar ajuda, ou não procurar uma cura, ou saindo uns, outros virão, como Jesus disse, se um não fez, outro vai vir. Então, vamos saber que ficar atentos até, não é só saber, é ficar atento, prestar atenção.
3 tipos de erro, a saber, quem não praticou a procura da melhora, ou quem nem liga, "Ah, não, isso aí é bobagem", tudo mais. Quem fala isso, quem tem essa atitude, pratica 3 erros, 3 tipos de erro. Vai dar trabalho no mundo espiritual na hora que desencarnar, porque a pessoa acha que passou, nem lembra que fez aquilo, deixou por justamente bater os ombros, né. Desencarna nada bem, dá trabalho, ele próprio sofre, tem prolongamento de sofrimentos a mais, porque já não basta aqueles que a gente faz sem querer, ou que traz de vidas passadas, esse que faz questão de não procurar o caminho do acerto, esse vai prolongar o sofrimento que já tinha, e não vai conseguir ser útil ao próximo, porque ele próprio não está sendo útil nem para ele mesmo, enfim. Então, vamos ver condições de erro. Quando é que a gente pratica erros? 1, negligenciando, deixando as coisas passar, negligenciando. Uso mal, não sei muito, o que eu sei eu uso mal, não procuro saber, e me meto naquele assunto, acaba errando, e aí no tempo, no futuro, nas vidas, vai ter que passar por aquilo. "Ai, mas eu não sabia", ou me contaram, eu não procurei entender melhor. É erro, passa para nós como coisa pouco importante, mas é um erro pelo qual a gente paga, porque não procurou entender mais do que já começaram a falar para mim alguma coisa. Segundo, o erro espontâneo. Poxa, foi sem querer, eu nem vi, foi espontâneo, eu não tenho a causa. Que foi isso? Não tenho a causa daquilo, aconteceu, nem percebi que fui eu que errei. Esse erro espontâneo produz o mal, lógico, mas a pessoa, nossa, eu achei que eu estava levando a coisa assim, acabei pisando em alguém, machucando, ou o pior de todos que eu tenho visto é aquela mãe que fala: "Mas aquilo que eu estou fazendo para o meu filho, eu não estou fazendo bem?". Não, querida, por amor a ele, você está errando, mimando. Então é uma coisa espontânea, achando que é carinho, mimando. Eu sou boa mãe, na verdade está cortando o procedimento mais maduro do próprio filho, não está convidando ele para assumir, passos mais fortes. O terceiro tipo é o erro proposital. Esse erro proposital, aquele que você calcula quando vai fazer, é um erro contra a lei, é um erro contra o próximo, é um erro que você acaba, se enroscando depois de ter feito, se arrepende. Esse erro que foi feito pensado, veja que é diferente dos outros, foi pensado, foi calculado, esse vai ter um julgamento rigoroso, esse vai ser exigido centavo por centavo na hora de pagar, porque se quem fez este erro quis fazer. Então, a mais será cobrado daquele que mais sabe. Jesus já falava, né. Agora, tem erros, como eu estava falando, que vêm da ignorância, mas que são bem intencionados. "Ah, eu não sabia, eu achei que ia te ajudar". Esses têm um jeito de julgar perante a justiça divina que vai ter esclarecimento de onde foi que a pessoa cometeu esse erro, vão chamar: "Olha, você errou aqui, não devia ter feito isso, isso, isso", como é o caso das mães. Você não devia ter mimado, o seu filho se acostumou, enfim. E no tempo e no espaço, vai ser dada para a pessoa uma oportunidade
porque foi venerável no sentido de que ela foi boa mãe, por exemplo, ou atrapalhou alguém fazendo alguma coisa, mas no tempo e no espaço vai ter que ser explicado. Não faça mais isto, prejudicou a pessoa, você achou que ajudou, não foi verdade, então tem esses dois lados. Vai ser dado um tempo para aprender porque prejudicou e vai ser levado em conta que quando fez tinha boa intenção. Não é assim direto. Ah, errou, pronto, e vai pagar por ele, pronto, sabe aquela coisa? Não é assim. Agora, abuso, por exemplo, abuso de certas coisas que percebe que não está certo e vai abusando de forma deliberada, esse também não tem corretivos, aí vai ser na base do... Quando abusa, sabe o que está fazendo, continua fazendo. Então, o que a gente pode concluir até aqui? A justiça divina vai penetrar no íntimo de cada um, vai saber o quanto cada um estava consciente de si na hora de praticar, os motivos que praticaram, se estava querendo fazer o bem, mas se sabe que está errando, vai ser outro tipo de julgamento. Agora nós vamos pensar para os tipos de erro que a gente vai vendo, os exemplos de erro que a gente assiste cometer, para a gente comentar um pouquinho cada um. Se a gente para pensar no erro que cada um cometeu, olhar para trás dá desespero, porque hoje eu sei que o que eu fiz não estava certo, hoje eu sei que prejudiquei, hoje eu sei, sabe, esse tipo de coisa deixa a gente arrebentado, deprimido, né? Então, isso tudo a própria justiça divina diz, não fique se mortificando por ter errado, porque não tem quem nunca errou. Isso é básico na lei das evoluções de cada um de nós. Todos erraram, por isso que nos altos planos ninguém espeta o dedo, você fez isso, porque cada um também fez, teve sua hora de errar no passado. A escalada, quando saímos de Deus, foi de baixo para cima para voltar conscientes. Então, é do embrião para a perfeição, tudo isso a gente vai se batendo, vai ficando cada vez mais espertos com as contradições que aparecem, nas vidas a gente vai aprendendo. Importa a gente conhecer que erro proposital é levado com muito rigor, todos esses tipos que eu falei. Agora, outro motivo para a gente não ficar de jeito nenhum deprimido é que a responsabilidade vai ser nossa, a gente entendendo que errou e sabendo que a responsabilidade é nossa, a gente fica mais esperto e começa, não faço mais isso. Aquela coisa dói e não é para ficar deprimido, triste, porque a ordem é se ergue e não faça mais. O Pai Divino, na casa dele, quando alguém falava, nossa, eu fiz tal coisa, ele falou, olha, que bom que você percebeu que isto foi um erro. Arrependeu, arrependeu. Por favor, não olha para trás, porque você vai tombar numa caminhada se ficar olhando para trás, porque o teu erro não volta para ser acerto. Então, não olha para trás, mas não faça mais. Isso ele sempre aconselhava a gente. Dava um alento para quem errou, você concorda, né? Deus deu para nós todo um universo infinito para a gente ter liberdade de fazer as coisas. Então, é nossa força, ele nos suga para a gente crescer. Então, o efeito ficou registrado? Ficou. O que eu fiz registrou? Ficou. Mas, positivo ou negativo, o karma existe, mas também precisa ver se a gente errou desse tamaninho e vai atrás e tenta acertar e pede desculpa
e não repete de fato a mesma justiça que distribui castigos, vamos dizer assim, que não é a palavra, mas assim, correções para cada espírito, ele também dá a paga, ele também dá recompensa se a gente corre atrás de arrumar as situações. Nada escapa, nada escapa. Nós temos que ver que tudo em torno de nós está num misto de seguir a lei e respeitar a justiça divina. Então, a justiça divina vai ver que este fez este mesmo erro que o outro, mas aqui teve maldade na hora de cometer e o outro, nossa, esbarrou, machucou, derrubou e foi sem querer. Então, isto faz com que crianças, pessoas tenham divergências, são corpos diferentes, condições de vida diferentes. Tudo vai depender disto, das condições em que o erro foi feito, tá? Um tipo de erro que a gente comete porque a gente não lembra que nós sempre comentamos que assinamos uma ficha antes de vir. Assinamos, prometemos, pode deixar, conte comigo. Chega aqui e... Jean Magnoli, por favor, desliga o seu som. Desculpa aí, pessoal. Então, conforme a gente vem para cá e erra, na hora que volta, põe a mão na testa, o que foi que eu fiz? Eu esqueci que eu prometi. E então, o que é falado, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que encarar de frente, esta foi uma falha. Por exemplo, uma pessoa tinha o foco de vida de ser líder e ensinar sobre conhecimento do mundo espiritual e sobre dons, e ele tinha dons para falar aos outros e não fez, hesitou, achou que não seria capaz. Olha o tipo de erro, achar que não é capaz. Nem tentou. A hora que ele chega em casa, o pessoal ficou em volta dele e falaram assim: você vai ter uma chance muito grande, nós queremos te oferecer, mesmo agora, que você vá receber todas essas pessoas que agora eles vão desencarnar também, você vai lá, recebe eles e fala: eu devia ter te ensinado que tem mundo espiritual, que existem os dons, falhei, errei, e agora eu estou aqui para te mostrar o mundo espiritual. Cheguei na tua frente e vou passar por cima do meu erro e vou te levar, você vai conhecer que maravilha que é. Isso quem estava falando com ele era o anjo guardião. E o próprio anjo guardião, assim como todos no mundo espiritual, respeita o livre-arbítrio, não tem conversa. Todos nós temos o direito da escolha. Ele falou: você quer fazer isso? Se não quiser, pensa, você quer? Aí ele falava: vai lá, eles estão te esperando, vai lá. Você acredita? Ele falhou porque ele hesitava em tomar a decisão de falar com as pessoas. E ele falou: vou decidir mais tarde. O anjo guardião falou, pensando com ele, né? Já escutei essa história. Acredita, se quiser, a antiga hesitação, aquele medo que ele tinha, voltou. E ele não assumiu, partiu para... não consigo falar para os outros, não consigo abordar e contar. Estando no mundo espiritual, ele não conseguia falar: tem mundo espiritual, eu vou te levar. Vai, não tem importância, ninguém vai apontar o erro, vai voltar, novas condições para fazer o mesmo trabalho, enfim, é duro. Mas ninguém erra sozinho, né?
Ninguém erra sozinho, também não acerta sozinho. Precisamos ver os palpites, os exemplos que a gente segue, fazer uma leitura profunda na consciência. O que é que eu estou fazendo? Será que agindo desse jeito está certo? Enfim. Mas sempre tem alguém perto, da parte do mundo espiritual, sempre tem espíritos por perto. Ou esses espíritos estão felizes com o teu acerto, ou se tem também gente que tem espíritos que ficam felizes e participam do erro. Por sintonia do assunto, por pensarem igual, ficam por perto torcendo pelo erro. Então, isso é que é muito difícil a gente perceber e, então, conhecendo esta face da vida, fica mais fácil da gente pular. Pensar, mas pensar como? Pensar que Deus é a base de tudo, eu estou acertando, ele gostaria. A lei de Deus é a base de tudo, eu estou dentro, estou indo contra. A justiça divina é básica, será que isso vai me fazer arrepender? É pensar, botar também o amor em prática. Agora, amar e ter ciência e estudar um pouco a mais, se puder, isso não é que está na base, isso é uma ferramenta. Trabalhar com o amor é uma ferramenta para a gente acertar. Está na base do espírito que já evoluiu, mas é uma ferramenta que a gente usa, conhecendo, colocando em prática para o acerto, para a vitória de cada um de nós. A gente tem que usar o amor e a ciência para ir seguindo o rumo a Deus. Isso leva mesmo. Quem erra fica longe desses parâmetros divinos, fica separado, não sintoniza com, erra, que eu estou dizendo, esses grandiosos erros contra a lei, contra a justiça divina. Esse não sintoniza com tudo que é divino, então, já dá para perceber que os erros, por tudo que eu falei até aqui, os erros têm graus. Graus. Ah, esta coisa é erro? Claro que é erro. É mesmo, é. Você está com as fichas dele para saber se ele errou sem querer ou se ele errou porque foi mal aconselhado. Vamos levar em conta que a gente não sabe. O espírito que já tem consciência de si próprio, que é mais elevado, ele não fica falando dele mesmo, ele aconselha o outro, tratando tudo, falando no genérico, podem perceber. Fala no genérico, focaliza as questões, porque o homem, falando do homem universal, não apontando o dedo, quer ajudar alguém, explica por que isto é errado, por que não convém, porque está fora dos 10 mandamentos, enfim. Porque os homens de menos evolução, eles acham que têm eles têm aquele ar de petulância, se acreditam acima de todos, eu sou melhor do que você. Então, são contradições que não tem jeito, vai acabar feio essa história no final da vida, na soma de todos os palpites que a gente dá na vida dos outros. Bom, fazer os outros errarem para pensar. Enquanto você comete um erro, eu cometo o meu erro, eu vou pagar, você vai. Mas provocar o erro nos outros, isto, pior ainda, é desencaminhar na parte de ligação a Deus. Isto, meu Pai. Desencarnar e encarar isto de ter desviado uma pessoa, de colocar a pessoa pensando, não, isso não existe, não,
sabe de uma coisa? Tem uma oração melhor, tem um lugar que eu conheço, é pago, mas aí você, é um lugar muito forte. Tudo isso desviando a pessoa daquele carinho de ação que ela tinha por Deus, fazendo a própria vidinha sem idolatria, por exemplo. Se a pessoa desvia de tudo isso para levar para encenações, rituais, idolatrias, isto custa caro que você não faz ideia. Porque desvia de uma conversa íntima, coloca o foco da pessoa que estava no íntimo conversando com Deus em estátuas, roupas. Então vai acabar purgando como crime mesmo, porque fez para o outro e vai ter que acabar fazendo uns estágiozinhos nada agradáveis em trevas, onde está cheio de gente que pratica isso também, e aí tem que ver como sair dessa. Claro que vai ser desde o começo, se todos nós pudermos estudar a verdade. Ah, não deixar que a mentira passe perto de você e subsista. Se a gente puder cortar esta coisa, falar, não, presta atenção, você acha que Deus precisa que você levante a cabeça para conversar com Ele, levar para o caminho da verdade, aí sim, sai dessa tremenda falta, que é fazer errar outras pessoas. Não tem maior crime. Oxe. Aí vem o arrependimento. Desci, errei, estou sofrendo, é difícil porque vem aquela coisa da frieza espiritual, não encontro pessoas calorosas, estou desesperada, me bate um arrependimento. Arrependimento, aí eu falo, meu, eu não devia ter feito isso. Aí começa aquilo de querer falar para todo mundo. Arrependi. Será que isso basta? Arrepender é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma. Arrepender já é um passo grande, porque assume, percebe o erro e assume. Mas falta aquela parte que a gente já conversou, é ressarcir a falta. Arrepender do erro, tudo bem, mas ainda tem que ir atrás e limpar a mancha. Cada crime que a gente comete, cada erro grave que a gente comete, é uma manchinha. Aquilo fica assim, fica na cabeça pesando e pode atravessar vidas. A pessoa pode carregar aquilo no subconsciente, que sabemos que é a palavra errada, subconsciente, porque fica gravado no nosso perispírito. Fica gravado ali, e de tempos em tempos volta, errei, tal coisa. Não lembro mais nem contra quem, mas eu errei. Isso a gente precisa tirar, e isto, no decorrer das vidas, vai acontecer. Não adianta ficar lutando contra isso, porque quando chegar a hora, vai acontecer a oportunidade. A melhor coisa que a gente pode fazer é concentrar em cima daquele arrependimento, aquela coisa ruim de ter percebido o erro e rezar. Confessar a Deus, mas não no sentido de confessionário, de ficar de joelho, não é isso, é a conversa íntima. Nossa, Pai divino, que horror como eu fui medíocre com o seu outro filho fulano. Nossa, o que eu fiz não tem, foi medonho. Estou arrependida e agora não posso voltar atrás. Conversa no templo da consciência, com o Pai, com Deus. E vai lembrando da pessoa amorosamente agora, diferente. Me perdoa, eu estou te desejando agora tudo de bom para você.
Na época eu estava mais cega do que hoje. Hoje eu já enxergo que te prejudiquei e vai mandando o amor de espírito para espírito. Você não sabe nem onde está a pessoa, mas sinta de fato aquele arrependimento e pedindo, me perdoa, eu quero ver se eu posso ressarcir, em que eu posso te ajudar, estou orando para você. Porque isso tudo, com amor, você consegue derrubar aquela coisa esquisita que ficou em volta da hora que você praticou. Você e eu e todos, eu estou falando no genérico. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre arrependimento é aquele arrependimento que vem na hora do estou na UTI, já tenho mais de 90 anos, estou muito mal, estou sabendo que eu estou de partida e vem aquele arrependimento. Ah, agora? Na verdade, no mundo espiritual, esse arrependimento de leito de morte, assim, principalmente aqueles que foram chamar alguém, vamos rezar para você se confessar, ou você pensar, vamos pensar na misericórdia divina. O que está feito, está feito. E arrependimento agora é dado no mundo espiritual, eles contam como covardia. Um arrependimento que não vai ter tempo de chamar a pessoa, de procurar a pessoa com quem a gente errou, através de quem a gente fez um erro, desmanchando família, não importa. Roubei, fui desonesta em negócios, erros. Já era para ter procurado sair desta desarmonia na época, porque havia consciência de que era errado. Agora, arrependimento é tido como covardia, na verdade, e essa covardia é nascida do medo. Medo do quê? Medo do e agora que eu estou indo embora, eu vou encontrar o quê do outro lado? Porque essa ideia do inferno, séculos que plantaram, e é uma área útil, é uma arma até para colocar as pessoas à base do medo me obedecendo, quando na verdade o certo é não. Não tem que obedecer ninguém, porque a cada um o próprio caminho. Não tem que obedecer ninguém. Aquele alguém não vai pagar pelo erro que fez os outros praticarem. Então, vamos pensar nisso, que haja sempre um despertar espiritual, que as coisas, as oportunidades para ir atrás da pessoa ferida, prejudicada e trazer a harmonia de volta, nossa, que delícia. Isso é chamado uma ressurreição mental. Você deixa de sofrer por aquilo, aquilo já pus nos eixos a situação, me perdoa, enfim. Chega a ser um prazer poder superar isso aí. Não pode a gente desencarnar com pressão. Então, quem faz isso de chegar lá e pedir desculpa é uma liberdade, é uma libertação. Agora, quero passar para vocês certos exemplos no decorrer da leitura dos livros que vão ajudar demais. Remorso, arrependimento, mas também remorso, aquela coisa que fica que nem um cupim numa madeira gostosa, fica comendo de pouco em pouco, aquilo vai matando. Na coleção que eu sempre falo da vida além do véu e a vida nos mundos invisíveis, na vida além do véu, ela foi escrita por um padre, o Monsenhor Robert Hugh Benson, e foi psicografado por Anthony Borges. E ele descreve a casa dele, que ele recebeu quando chegou, mas ele era Monsenhor. Antes ele tinha escrito livros,
e jurando para todo mundo que não existe mundo espiritual, não existe espírito, não existe nada que se relacione com isso, que isso tudo são tentações malévolas e tal. Escreveu, publicou e desencarnou. Quando ele chegou na casa dele, ele olhava, aquele livro estava na prateleira. Ele olhava para o livro e aquela coisa pulsando, estou aqui. Então ele começa a ficar, porque ele percebeu que tem no mundo espiritual assim que desencarnou, né? Então vem cheio de remorso, arrependido, mas demais arrependido pelo que agora, né? Agora ele estava arrependido e com muita pena porque pessoas que ele deixou para trás não tinham a verdade diante, não teriam a verdade diante deles como estava diante deste Monsenhor. E agora ele queria pegar esse livro, deixar de lado, mas não pode, deixou a verdade de lado para escrever esse livro e colocou a falsidade e a má interpretação no lugar. Então, ele veja que às vezes a gente fala, eu não vou poder destruir o que eu fiz porque é um mal que passa para mais além. Não foi uma pessoa, foi um monte de pessoas. Ele ainda escreveu um livro para deixar, enquanto esse livro for vendido. Então, ele falou, ele pediu perdão, chamou e tal, e perguntou, posso fazer alguma coisa? Não, agora não. Você tinha que ter descoberto que era erro antes de fazer, se você tivesse com a mente aberta nas, nas, na parte espiritual da vida. Mas aí veio, óbvio, o grito pelo anjo guardião. O anjo guardião falou, se formos agora lá conversar com todo mundo, eles vão dizer que você é o malévolo que você ensinou, produto de ações malévolas de alguém, você vê? Então, você imagina que a pessoa depois vai andar pelo mundo espiritual, vai aprender, vai trabalhar, mas aquilo, enquanto ele não escreveu essa coleção ensinando que o mundo espiritual existe, durou muito tempo aquela sensação. Então, o que a gente tira disso? Procura ajuda antes de tomar uma atitude que seja duradoura para não haver esse arrependimento e esse remorso. Podia ter ajudado, enfim. Aí as pessoas muito humanas falam assim, eu tenho nariz empinado porque eu tenho um monte de diplomas, eu sou doutor, eu uso uma toga, eu uso um jaleco, eu sou especial. Aí eu te pergunto, você acha que os diplomas que o mundo oferece vão ajudar nessa hora de desencarnar se aconteceu um erro? Para começar, o erro do orgulho de achar que diploma ajuda. Mas a pessoa com um diploma de advogado, será que acertou todas? Um médico, foi um bom médico humano, acertou em direção de quem sofria? Enfim, um diploma, chegar do outro lado diplomado, ajuda na hora de dizer eu não vou pagar por isso? Não, a coisa não é bem assim, não. Porque chegar, tudo isso é do mundo temporal, daqui, do material. Privilégios, essas coroas, cabeças coroadas, achar que tem um brilho a mais em cima de outro. Do outro lado, a gente chega apenas nós, pessoas, sem diploma, sem nada. É aquela coisa que a gente repete sempre. O que foi que você fez, não o que tem, fez. Então, esta pergunta, a gente surge do outro lado, melhor ou pior, o que fez? E a justiça divina, sempre ela, vai saber assim, como é que você foi na hora de ser irmão dos seus irmãos.
Você pode ser um advogado e ter sempre na ideia de ajudar quem realmente está sofrendo, não o bandido. Ajudar as vítimas. Ou o médico ajudou, fez o que pôde, ajudou a família na hora da dor, enfim. Tudo isto faz a gente lembrar que tudo que é momentâneo da vida, do outro lado, um rei pode virar um mendigo embaixo de um viaduto, porque usou mal o dinheiro, foi o erro da aplicação dos bens. Eu tinha e errei. Então, vamos sempre esquecer, procurar ter diploma, sem dúvida, procurar ter uma condição de agir melhor diante dos outros, sem dúvida temos que procurar. Cuidado, porque isso não vai conosco, vai ser só ferramenta para o acerto. Uma coisa na vida que pode acontecer são desesperos, e desesperos que podem levar a cometer suicídio. E suicídio tem um vale que recebe os suicidas, não sei se conhecem, é um local que recebe as pessoas. Será que todos vão para esse vale? São julgados culpados. Olha que erro. Eu tirei a minha própria vida, a minha maior das ferramentas, dada por Deus, o meu corpo. Terminei com ele. Será que esse tipo de erro vai ficar... Ah, mas é que eu estava desesperado, então eu não vou pagar um resgate? Não, vai pagar. O que tem é que vai ser muito bem estudados os porquês. Os porquês, as dificuldades, os desesperos. Inclusive, conhecemos casos que a pessoa não se suicidou, algum espírito atuou e fez com que isso acontecesse por vingança. Então, é muito fácil alguém apontar, nossa, fulano se suicidou. Será? Ninguém está vendo a situação naquela hora, ninguém está com as fichas, porque não se esqueça que tudo que a gente faz vai acumulando no nosso perispírito para ser pago um dia, ou imediatamente, ou, enfim, em certa ocasião no futuro. E quando chega um montante suficiente, as vidas vão acontecendo, aquilo... Tem uma hora que o desespero é maior e a gente pode acontecer de vir a fazer esse erro tão grande, cometer esse erro tão grande. Mas tem que também, a gente tem que resolver um dia, mesmo que receba oportunidades para não ir tão fundo, enfim, mas não se esqueçam, é um erro que vai ter que ser pago. É um erro que vai ser pesado, contado e medido. Fichas vão ser retomadas, vai demandar o resgate ser estudado onde vai ser. Naquela idade que cometeu, vai aparecer a mesma causa, para ver se desta vez você supera, você, pessoa que cometeu. Então, tem que ir para a carne. E se, por exemplo, o caso desta pessoa que nem foi ela, a pessoa, o dono do corpo que cometeu, por mediunidade mal baratada, mal cuidada, espíritos usaram para fazer isso. Vocês veem que é muito complicado, o que nos leva a não julgar erro de ninguém, se é que ficou clara esta questão, e não julgar o erro, porque o suicida é muito grave, muito triste, mas vai ser estudada a causa. Alguns ficam décadas e outros ficam muito pouco tempo, penando com o susto, o que foi que aconteceu comigo? Porque o suicida acha que ali vai terminar. Quando eles acordam do outro lado que não terminou, dá desespero. Enfim.
Os espíritos que já conhecem a verdade são responsáveis por aquilo que já aprenderam em termos de conhecimento e são responsáveis por se edificar. Mas acontece que todo mundo, eu estou tentando melhorar, eu estou melhorando o meu comportamento, estou procurando fazer o meu melhor, mas aqui e ali eu fiz algum errinho, ou eu tenho algum vício, porque é erro também. Esses comportamentos estranhos que perturbam os outros, vício de até tirar, ficar tirando sarro da cara do outro, ficar diminuindo o outro, isso é um vício muito feio, é um erro contra o nosso irmão. Então, mas o resto era uma pessoa maravilhosa, fez tudo de bonito, ajudou, ela só tinha essa coisinha de ficar rindo, achando graça. O que vai acontecer com estes é estagiar. O pagamento deste erro vai ser um estágio num lugar que não é o plano para onde esta pessoa iria. Vai ficar mais para baixo um tanto, junto a outros que cometem o mesmo tipo de erro. Os errados se atraem pela sintonia, como já sabem, e ficando naquele plano, ficam nesse estágio procurando enxergar no outro, nossa, eu fiz isso, que coisa insuportável. Quando cai a ficha, quando a pessoa percebe que muda, isso é que é importante, mudar, aí sim, depois desse estágio, vai para o plano que mereceu. Mas conhecer que existem erros, sair da carne já sabendo que existem erros, já ajuda a gente a ficar esperto. Quando a gente reconhece um erro, nossa, errei, desci por causa de um erro, aí me mostram que eu descobri que aquilo foi um erro que eu fiz, nossa, eu errei. Aí vou rezar. Vou rezar e é um alívio, porque no começo eu estava assustado com tudo que eu estou vendo, mas eu vou buscar dentro de mim o alívio, o arrependimento e pedir ajuda. Vocês já pensaram? O anjo guardião chegar perto e falar: teu erro foi, já que foi reconhecido, estou aqui para tirar coragem, filho. Coragem, o Senhor Deus não nos desampara. Fala sério. Não é uma delícia arrepender, rezar, mas primeiro precisou todo aquele processo mental de recorrer em tudo que fez e se eu prejudiquei alguém. Aí alguém poderia pensar, mas espera um pouco, aí vem o anjo guardião e vem buscar, ele não estava do meu lado para servir de guardião e não deixar a gente cometer erros? Já conversamos sobre essa legião de anjos, que podem ser homens ou mulheres. Anjos, mensageiros, mensageiras, que estão do nosso lado, tentando guiar os nossos passos, porque, na verdade, ele é um espírito guia, mas ele jamais vai negar ou violar a posse nossa sagrada do livre-arbítrio. Ele pode te mostrar, olha, isto que você quer comprar não vai te fazer bem, ou com que essa pessoa com quem você vai querer casar não é com quem você se comprometeu, não é bom para você escolher esta pessoa. Ele vai falar, mas a escolha nunca vai ser dele. Ele vai ser guiar, ele vai tentar, por isso a gente chama de espírito guia, ele vai tentar avisar. Agora, o guiado vai ter duas oportunidades, ou ele pensa e obedece, ou ele pensa e fala, ele não sabe de nada, que palpite furado, imagina, eu adoro aquele cara, eu vou casar com ele. Então, isto fica bem claro que os espíritos guias fizeram a sua parte, a parte deles de guiar.
O livre-arbítrio, mais uma vez, vem num tema como esse. Sempre nós teremos a escolha de fazer, cometer avanços dentro da liberdade de alguém, avanços na conduta moral, avanços contra os 10 mandamentos, contra a harmonia. Nestes erros, com certeza, o anjo guardião vai trabalhar. Já falei que o pior dos erros é afastar alguém do verdadeiro conhecimento. Só Deus vai julgar. Este julgamento, ninguém pode ser melhor que o outro a ponto de dizer não faça isso, e também é empurrar para uma falha de ordem moral. E isso responsabiliza a pessoa. Você conduziu alguém para esse tipo, então cuidado. No caminho desses tipos de erros, a gente erra usando a pineal, que é de centelha para centelha, os chakras que estão no entorno se prejudicam chakras na hora da gente retornar para reequilíbrio, nós não vamos ter aquelas coisas gostosas que vêm pelos contatos de mediunidade, ouvir a voz interior do anjo guardião. Este erro de esconder as verdades divinas, de dizer que a mediunidade é coisa do diabo, enfim, afastar, dar comprimido, para com isso. Tudo isso vai prejudicar os nossos chakras, toma cuidado. Se você souber de alguém que faz isso, aconselha, porque na hora de reencarnar para resgatar, não vai render direito, atrofiou, adoeceu os seus plexos, enfim. E assim vai ter que colher, claro, de acordo com o que foi a semeadura, né? Mexeu com o que é divino, a semeadura vai ser dolorosa. Então, é não perder de vista aquilo que é material, isso é passageiro, o mundo rola, vai ficando, no infinito eterno, os mundos vão acontecer, na eternidade toda, mas nós, espíritos, somos tudo, somos nós que temos que sair dos mundos, nós que temos que buscar amplidões vibratórias e movimentar. Eu conheci uma senhora que ela falava assim, vou dizer quem é, a Yolanda de Itápolis, muita gente conhece. Ela dizia para mim, eu sempre rezo para que eu acerte os meus erros, que eu procure acertar sempre, enxergar meus erros, mas também eu peço demais o discernimento aberto para enxergar onde eu nem sonho que estou errando. Porque isso já havia acontecer depois que eu amadureci. Então eu rezo muito para não errar de propósito e que eu possa enxergar que aquilo que eu estou fazendo não é certo. É o caso da gente pensar e sempre analisar e analisar. Por quê? Porque o que as crianças, que eu quero dizer, crianças e espíritos mais infantis, acham que aqui na Terra é muito importante, num planeta superior ao nosso, lá é sério? Você acha isso importante? Porque a maturidade, a evolução traz isso. O entendimento da valorização do que é certo e do que é errado. Então, eu trouxe para encerrarmos, já estamos no fim, frases que no dia a dia, nas comunicações, vieram através dos dons. E a primeira frase é de nosso grande irmão Oswaldo Polidoro. Ele diz assim, eu admito erros. Tem até um ditado que diz que errar é humano. E é. Mas
permanecer no erro, isso é desumano com a gente mesmo. Então, que eu admita erros, estes ou aqueles, mais relativos, tudo bem. Mas contrariar os 10 mandamentos é como dar cabeçada num punhal, numa espada, numa lança. Eu não sei engolir, nem vou engolir a hipocrisia e a falsidade. Eu saber que por dentro alguma coisa se passa e por fora eu estou transgredindo os mandamentos da lei de Deus, e eu sei que estou errado, isso é uma hipocrisia. Rir sabendo que a consciência está poluída, isso não é rir, é você se melecar inteiro perante a justiça divina. Agora, com o livro Evangelho Eterno já entre nós, a última Bíblia da humanidade, com o divinismo, a responsabilidade já é outra, é muito outra, o conselho que ele dava. E outra frase dele: não existiu e não existe neste planeta, nesta humanidade, quem se dê ao trabalho de usar o mediunismo, o intercâmbio com o outro lado da vida, que não vai chegar a ter percalços e dificuldades, porque nesse mundo tem sempre alguém falando mal, falando contra, perseguindo. Acontece sempre a ingerência do que é negativo. Por quê? Porque tem espírito errado na carne, nossa, quanto! Só que não se esqueça, a porcentagem é muito maior do outro lado. Do outro lado tem muito mais espíritos errados do que aqui, porque lá do outro lado, bem peneiradinhos, já estão os da subcrosta, os do umbral e da atmosfera aqui da Terra. E eles carregam os espíritos, outros espíritos no cangote de um, de outro. Aí só Deus, sua justiça e os mandamentos e os santos espíritos. Portanto, ao usar os dons, não erre. Muita prudência, ele dizia, não há zelo que chegue. Aí Jesus disse: graças a Deus que por pequenos erros que vocês cometam, vocês têm a graça de Deus de serem advertidos, ilustrados e consolados através dos dons. Porque antigamente não tinha essa maravilha da comunicação. Para quê? Para que não venham fazer a repetição deste erro mais uma vez. Imaginem Jesus falando, que irmandade nós seríamos se viéssemos, se a gente visse vocês cometendo pequenos erros e deixasse passar. Que grandes irmãos seríamos nós, dizia ele. Então, a gente vem e se comunica para alertar. Se não falássemos, estaríamos induzindo a continuarem fazendo a mesma coisa, o que não demonstra fraternidade. E, por fim, eu deixei uma advertência sobre esse assunto vinda do Senhor Jeová. Tudo por comunicação. Criem juízo, olhem, criem juízo. Os distúrbios do mundo são distúrbios do mundo. Faça você o seu caminho, marche na minha direção, em direção a Deus, ao Senhor. Aí você verá o quanto é bom estar fora de tudo isso, se estiverem erros, sem pecados. Enquanto existirem erros e pecados, terão que pagar duramente. Eu não criei meus filhos perfeitos, eu criei perfectíveis. Mas vão se fazer perfeitos à custa da própria evolução, da vivência da minha lei, mas meus filhos, não sendo perfeitos, erram. E têm errado muito. E, portanto, filhos, ponham a consciência na minha consciência. Porque a minha consciência, nas vossas consciências, formaremos uma só unidade. Nunca mais. Depois disso, haverá erro em vocês. Estamos advertidos, cuidado com os erros,
Até a próxima, pessoal. Muito bom.